Bom dia, meus queridos. Hoje é 4 de maio, sábado, e o tema do devocional de hoje vai ser: quando o seu foco não está nas coisas deste mundo, você recebe o melhor de Deus. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Mateus 6, a partir do 25, que conta uma passagem de Jesus com seus discípulos, tá? Que aí o título é As Preocupações da Vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí, ponto de atenção. Como que ele finaliza? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Profundo, né, meus queridos? Essa passagem, ela é muito especial para mim, porque ela saiu essa semana, né? Deus conversou comigo através dessa passagem essa semana, através da palavra dele, através de 2 cultos. Conversou com o meu esposo também, lá no livro de Lucas. Meu esposo, ele faz a leitura meu esposo, ele se chama Lucas, e ele faz a leitura do livro de Lucas. Ele está fazendo a leitura do livro de Lucas toda, da Bíblia, para ele poder conhecer quem foi, né, Lucas na Bíblia. E essa passagem, ela tá lá em Lucas 12. E coincidentemente, né, eu falo que são as deucidências, no mesmo dia ele fez a leitura dessa passagem no período da manhã. Quando foi à noite, nós fomos na oração, e aí, né, a reflexão foi essa passagem. Me chamou muita atenção porque ela foi muita resposta de uma oração que a gente estava fazendo, que a gente estava pedindo muita resposta de Deus. E quando foi à noite, quando a gente chegou em casa, que eu abri a Bíblia, caiu nessa passagem novamente. E aí hoje, né, o tema do devocional foi essa passagem. Deus e os seus sinais, e, né, a sua forma de falar conosco, a sua forma de se comunicar conosco. Né? E ontem eu até estava com 2 amigos muito queridos e eu contei para eles, né, desse acontecimento, e Deus hoje mandou essa passagem. Tanto que na hora que caiu a passagem aqui, eu corri lá no quarto para poder mostrar pro meu esposo. Eu falei: amor, você não sabe o que caiu aqui pra gente poder fazer de devocional de hoje. A mesma passagem, você acredita? Caiu Mateus 6,33. Aí ele falou: amor, Deus querendo falar com a gente sobre isso. Então, vamos lá. Né? A maioria de nós conhecemos esse versículo, mas muitas vezes
nós aplicamos esse versículo em nossas vidas da forma errada, né? Como se ele tivesse de trás para frente, né? Primeiro, como que seria o de trás para frente? Primeiro a gente vai buscar, né? A comida, o trabalho, a roupa. E aí depois, na hora que sobrar tempo, a gente vai buscar o reino de Deus. Né? Às vezes nós desejamos em primeiro lugar o que o mundo pode nos oferecer. E aí só depois a gente vai buscar o reino de Deus. E aí a gente acaba invertendo completamente a ordem das coisas. E aí isso nos ensina muito que o foco da nossa vida, né, e a prioridade da nossa vida, ela deve ser sempre Deus Pai. Uma vez que o texto que a gente acabou de ler, acabou de refletir, ele, né, diz que o Senhor ele irá acrescentar as demais coisas em nossa vida, né? Isso diz respeito a qualquer área da nossa vida, né? Ele diz aqui, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele não fala, e então as roupas serão acrescentadas, ou então a comida será acrescentada, ou então o dinheiro será acrescentado, ou a saúde será acrescentada, não. Ele fala todas as coisas. Ele engloba que será todas as coisas. Então é na nossa vida material, é na nossa vida emocional, é na nossa vida espiritual, é na nossa vida sentimental. Deus, ele cuida de tudo, ele cuida de cada detalhe. Deus, ele não é filho do homem para poder se arrepender, para poder mudar de ideia, para poder esquecer. Ele não esquece de nada, ele é cuidadoso, ele cuida de absolutamente cada detalhe. E como eu disse aqui para vocês no início, eu estava muito em busca de respostas de Deus em orações minhas em particular, que futuramente eu vou contar para vocês, né, do que foi essas orações, né? Eu vou vir aqui trazer o meu testemunho para vocês, e aí vocês vão se lembrar. Quem acompanha o devocional vai falar, eu lembro do dia que a Marina tá falando dessa passagem. E aí eu tava exatamente com essas preocupações. Deus, mas como que vai ser exatamente as coisas do mundo? Deus, mas como que vai ser isso? 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 E aí ele veio e falou, filha, vem cá, vamos conversar. Primeiro você vai me buscar. E aí depois todas as outras coisas eu vou te dar. Depois todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Preocupa primeiro em me buscar. Preocupa primeiro em buscar o meu reino. Preocupa primeiro em me servir. Na hora que você já tiver feito isso, na hora que você já tiver me servido, na hora que você já tiver me procurado, na hora que você já tiver colocado o meu reino em primeiro lugar. Agora, né, eu contando pela metade fica difícil de vocês entenderem, mas futuramente vocês vão entender o contexto completo. E aí Deus conversou comigo, filha, você vai primeiro me buscar. Para de preocupar, que eu já fui na frente, todas as outras coisas eu já te acrescentei. Todas as outras coisas eu já deixei preparado, já passei na frente, já fui na sua frente já. Para de preocupar. Não fica preocupando com o amanhã, pois o amanhã ele vai trazer suas próprias preocupações. Me busque hoje, já faça o que você faz, de continuar me buscando hoje. Amanhã vai trazer suas próprias preocupações e eu já passei na frente. Eu já tô cuidando de absolutamente tudo. Deixa eu cuidar de tudo. E eu falei, tá bom, paizinho. E por mais que eu tô aqui, né, todos os dias, refletindo na palavra de Jesus, mas tem hora que eu falo, gente, mas acho que Deus quis falar comigo. Né? Eu conversando com meu esposo, a gente conversa muito sobre isso, eu falo, meu Deus quis falar com a gente. Ele fala, amor, quis. Deus conversou com a gente. E essa passagem em específico, tá? Só contextualizando você, estavam os discípulos e Jesus caminhando, e aí eles questionam Jesus, né? Jesus, a comida acabou, a água acabou, e aí? E o dinheiro acabou? Como que a gente vai fazer? E aí ele faz essa advertência, né? Por que vocês estão preocupando com isso? Deus, ele vai dar a provisão pra gente. Primeiro a gente vai buscar o reino dele e o restante das coisas vão ser acrescentadas. Você vê uma ave do céu, um passarinho, acordar
de manhã de mal com a vida e pensando, ai meu Deus, como que eu vou fazer hoje para poder comer? Como que eu vou fazer para poder achar palha, para poder construir meu ninho? Ai Deus, será que vai ter material para poder eu construir meu ninho? Será que vai ter alimento para mim? Não. Ele acorda cantando todos os dias, feliz, alegre, dependente do dia, porque ele sabe que o Criador vai prover todas as coisas para ele. Então, meus queridos, talvez até o dia de hoje você tenha acreditado que Deus ele se envolveria apenas na sua vida espiritual. Isso não é verdade. Ele é um pai bondoso, ele é um pai protetor, ele é um pai cuidadoso, ele é um pai que ele se preocupa integralmente com a vida dos seus filhos, e ele é assim conosco. E tudo o que nós precisamos, tudo que ele pede aqui para nós na palavra é buscar primeiro o reino de Deus, a justiça, pois as demais coisas ele já vai acrescentar para a gente. E quando nós buscamos e caminhamos segundo os preceitos do Senhor, nós podemos experimentar a boa e perfeita, agradável da vontade do Pai. Meus queridos, e a gente não pode confundir também, tá, com buscai primeiro o lugar do reino do céu e depois todas as coisas serão acrescentadas, com estagnação, tá? Então eu só vou buscar o Senhor e aí eu posso ficar com a bunda pregada no sofá, com o celular na mão, jogando joguinho, fazendo as coisas, e não vou precisar de correr atrás das minhas coisas, porque já que Deus dá comida para os passarinhos e já que Deus dá comida para os animais lá fora, se eu já estou buscando ele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não! Deus, ele vai fazer a parte dele e a gente vai fazer a nossa parte. Né? Ele adverte aqui para a gente não ficar preocupado com o amanhã, porque o amanhã ele já terá suas próprias preocupações. Para a gente buscar o reino dele, para a gente ter um relacionamento com ele e fazer a nossa parte também, mas não de se preocupar, né? De ocupar a nossa mente com algo que ainda não aconteceu. Porque ele vai garantir, se a gente estiver fazendo a nossa parte, se a gente estiver servindo o reino dos céus, né? Servindo o reino do Senhor, se a gente estiver trabalhando, se a gente estiver estudando, se a gente estiver buscando todos os dias ser a nossa melhor versão, se a gente estiver buscando todos os dias sermos pessoas melhores, com certeza a parte dele ele vai fazer. É de colocar a gente nas mesas certas, de colocar a gente nos lugares certos, de apresentar pra gente as pessoas certas, de nos colocar, né, de nos expor às situações certas, de nos mostrar as oportunidades corretas. E aí fica a reflexão pro dia de hoje. Você tem priorizado o reino de Deus? Né? O Pai, ele tem recebido o seu melhor? Ou ele tá ficando com o restinho dos minutos do seu dia que sobra? Lá com os últimos minutos do seu dia, antes de você dormir, que aí você faz aquela oração já meio dormindo de Pai, abençoe o inimigo. Não, pera. E com sono. Deus, ele tem recebido o seu melhor, ele tá ficando com o que sobra, com o resto. Deus, você tem conseguido servir a ele? Você tem tido tempo de servir a ele, ou talvez você vai na casa dele para poder servir a ele, é só se não tiver mais nada para poder fazer no final de semana, e é se não tiver mais nada mesmo, não tiver mais nada passando na televisão, mais nada de bom para poder fazer, aí sim eu vou lá na casa dele servir ele, vou lá encontrar com ele. Com o que o pai tem ficado? Ele tem ficado com a sua melhor parte, ele tem sido a sua prioridade, ou ele tem recebido o que sobra do seu tempo, o que sobra de você, o que sobra da sua energia? Porque o fato é, à medida que nós nos lançamos aos seus cuidados e buscamos primeiramente as coisas do alto, o Pai, ele nos surpreende cada vez mais e ele acrescenta nas nossas vidas abundantemente tudo o que nós necessitamos, porque ele é um pai que ele não dorme, ele é um pai que ele não cochila, ele é um pai que ele trabalha para aqueles que o temem. Eu já testemunhei para vocês aqui algumas situações que
Eu pedi uma coisa para Deus, Deus ia lá, né? Eu hoje costumo brincar que Deus, às vezes, eu tô pedindo as coisas para ele deve botar a mão na cintura e rir e falar: filha, tô planejando tudo muito espanhol, confia em mim. Eu planejava, no meu casamento, por exemplo, eu planejava um casamento de uma forma, Deus deve ter botado a mão na cintura e falou: filho, eu tô planejando algo infinitamente maior e melhor pro seu esposo, espera, deixa aqui com o papai. E foi algo que a minha mente humana não era capaz de imaginar, né, o que poderia ser feito. Porque a gente sonha uma coisa e Deus está sonhando infinitamente maior e melhor pra gente. E é em todas as áreas da nossa vida. Então, meus queridos, no dia de hoje, tá? Nesse sábado, realinhe as suas prioridades e viva tendo Deus como o centro das suas decisões. Eu falo isso aqui sempre. Deus, ele tem sido seu sócio majoritário nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas decisões. Ele tem sido seu conselho consultivo? Ou você vai recorrer a ele depois que o negócio já tá sem solução e aí você fala: ai Deus, deu tudo errado e agora me ajuda, vem cá. Ou não, você coloca ele como centro de tudo desde o início. Essa semana eu falei, se Deus hoje ele batesse na porta da sua casa, como que ia ser a conversa? Você ia ter que falar: Gê, ele ia já saber de tudo que tá acontecendo, ou ia ter que ser uma conversa de um dia inteiro, de você tendo que contar para ele, atualizar ele de tudo, porque ele não tá sabendo de nada, ele não tá por dentro de nada, ele não tá participando de nada, porque você nunca chamou ele para poder participar. Porque é o que ele fala, né? Eu bato a porta, é aquele que abrir, eu vou entrar, né? Deus, ele nem entrou na vida da gente, ele não é, né, intrometido. Ele tá aqui do nosso lado. A partir do momento que a gente abre a porta e fala: Gê, entra. Vem aqui ceiar junto comigo. Vem aqui participar da minha vida. Vem aqui ser meu sócio majoritário. Vem aqui cuidar de tudo, dos meus planos, dos meus projetos. Vem aqui passar na frente. Vem aqui tomar as decisões. Sua vontade vem aqui que sua vontade, ela é a boa, perfeita e agradável. E é ela que vai prevalecer. E ainda que ela seja diferente da minha, eu quero que a sua prevaleça. Quando as nossas vontades divergir, dá calma no meu coração, entendimento no meu coração. Meu coração, ele é humano, ele é falho, ele é cheio de vício, ele é cheio de ego. Acalma ele para eu poder entender qual foi a sua vontade, qual foi a sua decisão, porque eu sei que ela é melhor que a minha. Porque eu sei que eu sou humano e eu tenho dificuldade de enxergar além das vistas. Como que tem sido a sua relação com Deus hoje? Então chame ele, né? Realinhe suas prioridades e decida ter uma vida tendo Deus como centro das suas decisões e, né, entenda que a intimidade que só Deus vê, ela lhe trará recompensas que só Deus pode te dar. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo meu esposo, obrigado pelo meu paizinho. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pela nossa saúde, pela nossa vitalidade, pela nossa inteligência. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos até aqui, sejam elas experiências boas ou ruins. As boas acalentaram nosso coração e as ruins nos fizeram forte, nos ensinaram, nos amadureceram. Paizinho, no dia de hoje, nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos caminhos. Pai, no dia de hoje nós nomeamos o Senhor como o centro da nossa vida, o centro do nosso caminho, o centro da vontade, das decisões, das escolhas das nossas vidas, Pai. Pai, fazei de nós um coração disciplinado, um coração bondoso, um coração aquebrantado, Pai. Que nós possamos ter a disciplina, Pai, que nós possamos ter o entendimento, Pai, de jamais inverter a ordem, mas buscar primeiro o Seu reino, primeiro servir o Seu reino e ter a plena certeza de que a Tua vontade boa, perfeita e agradável sempre será
em nossa vida, para que tenhamos a certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque nós sabemos, Pai, conforme o Senhor já nos prometeu, que o Senhor veio para que todos estivessem em vida e vida em abundância. Pai, o Senhor nos reserva abundância, o Senhor nos reserva uma vida extraordinária em todas as áreas de nossas vidas, seja na nossa área financeira, na nossa área profissional, na nossa área familiar, na nossa área conjugal, na nossa área com os nossos filhos. Pai, nós entregamos hoje nas tuas mãos a nossa vida, as nossas vontades e as nossas necessidades, Pai. Pai, nos esvazie de nós mesmos e nos encha de Ti, nos encha da Tua vontade, nos encha das vontades e dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, pois só assim teremos a certeza de que estaremos caminhando rumo de cumprimento aos propósitos e rumo de cumprimento à vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, faz de nós um coração aquebrantado, um coração que humilha a Ti, que serve a Ti, Pai. Um coração que tenha entendimento sempre da Tua vontade, que entenda que a Sua vontade sempre vai ser boa, perfeita e agradável, que todas as coisas sempre irão cooperar para o bem daqueles que amam, daqueles que servem ao Senhor. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Hoje o devocional foi longo, mas quando Deus tem para poder falar, a gente tem que deixar Ele falar. E que vocês tenham um sábado extraordinário. Seja o melhor sábado da vida de vocês, já vivido até então. Seja um sábado de muito amor, de muita alegria, de boas notícias, de boas experiências. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Amém?